E o zagueiro Beraldo e o lateral esquerdo Wellington devem ser vendidos e o São Paulo pode faturar muita grana no fim desta temporada. São Paulo que teve proposta recusada pelo volante Martínez, que pertence ao América Mineiro, porém o tricolor não desistiu e vai fazer uma nova oferta para ter o jogador a pedido do técnico Dorival Júnior. E o meio atacante Nicão, que está voltando ao tricolor paulista, interessa ao Botafogo a pedido do técnico Thiago Nunes. Em contrapartida, o São Paulo observa meio-campista que atua por lá. Fala galera que se liga aqui no canal Leandro Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje com as últimas notícias do nosso São Paulo, para vocês que se preparam aí para o último jogo oficial da temporada. Nesta quarta-feira, Flamengo e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Flamengo, Morumbi, última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente que já está no modo férias aí, né? Algumas rodadas, agora é colocar a molecada para essa partida e ver quem se destaca melhor. Bom galera, é o seguinte, vamos falar aqui sobre o mercado da bola. A busca do São Paulo por reforços não para, porém muitos nomes devem deixar o tricolor no fim desta temporada. Em alguns deles o São Paulo pode faturar muita grana no fim deste ano, o que alavancaria aí as contas do São Paulo pelo lado financeiro, na busca também de colocar a casa em dia e também de ter um elenco melhor qualificado para a próxima temporada. Para começar, o lateral esquerdo Wellington, tá? Desta vez o Zenit da Rússia tem interesse na contratação do jovem lateral de 22 anos, ele que quase foi vendido para o CSKA antes das finais da Copa do Brasil. Na verdade chegou a ser vendido, né? O negócio estava fechado, mas por questões burocráticas a venda acabou não acontecendo. À época o São Paulo tinha acertado a venda por cerca de 32 milhões de reais e manteria 30% de uma futura revenda do atleta. E desta vez com o interesse do Zenit, ou seja, mais clubes do futebol europeu interessados no jogador, o São Paulo obviamente também teve a valorização do atleta, afinal de contas campeão da Copa do Brasil e vaga na Copa Libertadores. E o São Paulo já avisou aí para qualquer dirigente de qualquer clube que não libera o jogador por menos de 50 milhões de reais. E eu acho justo, afinal de contas o Wellington tem apenas 22 anos, e é um lateral muito promissor, é uma das revelações das nossas categorias de base. E o São Paulo tem que valorizar sim esse moleque. E eu queria muito ouvir a opinião de vocês aí, se esse valor aí que o São Paulo ainda está estipulando, cerca de 50 milhões de reais pelo Wellington, está bem avaliado ou não. Comenta aqui embaixo, pessoal. Outro nome que está na mira do futebol europeu, e esse aí não resta dúvidas de que vai estar na Europa, até pelo potencial, grande zagueiro Beraldo. Moleque de apenas 19, 20 anos, se não me falha a memória, joga muita bola. Para mim, a grande revelação do Campeonato Brasileiro e a revelação do São Paulo nesta temporada. E desta vez, o Leicester da Inglaterra pretende aí fazer uma investida pelo defensor são paulino. E essa investida pode chegar na casa dos 20 milhões de euros, algo em torno de 107 milhões de reais. São Paulo, que é dono de 60% dos direitos econômicos do atleta, ficaria aí com uma fatia bem gorda, né? Apesar de estar perdendo ainda bastante grana com isso, né? 20% pertence ao 15 de Piracicaba e os outros 20% pertencem ao próprio atleta, né? Na minha opinião, o Beraldo, eu acho que ele vale um pouco mais do que esses 20 milhões de euros, talvez na casa de uns 30, 35 milhões de euros, porque a bola que esse moleque joga, a qualidade técnica que ele tem é absurda, pela idade que ele tem, o caráter que ele formou dentro das quatro linhas, um zagueiro sério que faz do futebol parecer uma brincadeira, faz o futebol parecer fácil. Um ótimo zagueiro e que para mim em 2026 estará na Copa do Mundo, ou seja, então é um ótimo zagueiro e que quando chegar no futebol europeu não vai demorar muito para ser vendido para os grandes clubes do futebol europeu. Daqui a pouco o Real Madrid, Barcelona, Manchester City
vai ter interesse nesse moleque e aí o São Paulo vai ver que vendeu ele de graça aqui para o futebol europeu. Se você concorda comigo, eu queria muito ouvir essa sua opinião aí sobre essa possível venda do futebol do Beraldo para o futebol europeu nesse valor aí da casa dos 20 milhões de euros, família. Bom, pessoal, mudando um pouquinho aqui, agora falando sobre a investida do São Paulo no mercado da bola. O volante Martins, né, não é segredo para ninguém, a gente já falou aqui algumas vezes para vocês sobre as negociações entre São Paulo e Martins, e a situação ela está a seguinte: nessa segunda-feira o São Paulo enviou uma proposta aí ao América Mineiro, os valores não foram revelados, mas há aqueles comentários que digam que chegou uma proposta na casa de 4,2 milhões de reais, né, pelo volante argentino de 29 anos e que foi prontamente recusada pelos dirigentes do América Mineiro. América Mineiro que comprou cerca de 50% do Emanuel Martins por cerca de 6,2 milhões de reais e o América Mineiro bate o pé para que, no mínimo, receba aquilo que pagou. Obviamente, o São Paulo está usando a força da camisa, a questão da estrutura, disputa da Libertadores para poder contar com o argentino e tem seduzido o jogador que já demonstrou interesse em atuar no São Paulo. Inclusive, Dorival Júnior pede que a direção do São Paulo faça um esforço maior para que consiga a contratação do jogador, que é muito versátil, pode atuar como primeiro ou segundo volante ou até mesmo um pouco mais avançado, assim como atua o Rodrigo Nestor. Esse cara eu gostaria de ver no São Paulo, creio que ele poderia agregar muito nesse meio campo do nosso tricolor. Para fechar a família, informação sobre a busca do São Paulo aí por um atacante, ou melhor, um meia atacante, né? E desta vez o interesse do tricolor vem de um jogador do Botafogo, que inclusive tem interesse na contratação do Nicão aí para a próxima temporada. São Paulo que Nicão não deu certo, né? Nicão chegou no São Paulo no início de 2022, as coisas não funcionaram, ele sofreu com lesões, depois foi foi emprestado para o Cruzeiro e agora está retornando ao São Paulo, mas deverá ser emprestado novamente. E o Botafogo é nesse momento o maior interessado em contar com o seu futebol na próxima temporada, muito por conta do treinador Thiago Nunes, que já trabalhou com o Nicão, conhece o jogador. Em contrapartida, um jogador que agrada muito a comissão técnica do Dorival Júnior se trata do meio-campista Eduardo, meio atacante de 34 anos, que fez até um bom ano regular com a camisa do Botafogo. Em 31 jogos ele balançou as redes 11 vezes e deu 7 assistências. Números aí bem bacanas, né? Apesar de no fim dessa temporada ele ter caído o seu nível, né, de atuação, mas não só ele, como todo o time do Botafogo, dessa pipocada monstruosa, para mim a maior pipocada do Campeonato Brasileiro. Mas o Eduardo é um jogador um pouco diferenciado, um cara que tem um passe mais refinado, um cara que tem o jogo mais pensado, inclusive até mesmo o Cicinho já chegou a comentar e indicar a contratação dele para o São Paulo. E você, torcedor são paulino, gostaria de ver Eduardo com a camisa do São Paulo? Usem aqui o espaço dos comentários para falar. Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos São Paulo!